processo do autoconhecimento, muitas vezes, se inicia sem a gente perceber. Nós contamos no primeiro episódio do podcast como foi a nossa trajetória, mas aqui a gente quer trazer alguns detalhes desse processo para que você também possa iniciar a sua jornada do autoconhecimento. Olá, eu sou a Ana Cláudia Sobral. E eu sou a Ana Bueno. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Chaves da Alma. Aqui, cada conversa é uma chave, um convite para abrir novos caminhos de conhecimento interior e acessar camadas que talvez estejam adormecidas aí dentro. E eu acho até importante a gente começar o episódio de hoje reconhecendo uma coisa. Falar de autoconhecimento não é tão simples quanto parece. Porque não é um conceito fechado, não é algo que você entende e pronto. Uma coisa é você saber sobre autoconhecimento, saber o que significa, e outra coisa é aplicar ele na sua vida. É algo que você precisa vivenciar para entender de fato o que é. E talvez por isso tanta gente se sinta meio perdido nesse tema. Porque não tem um caminho linear, não tem uma fórmula. E no final desse episódio, quero que vocês fiquem com a gente até o fim, porque eu quero partilhar algo que eu senti aqui dentro enquanto a gente montava esse episódio. E antes da gente dar início nesse assunto, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo e compartilhar, para que esse assunto chegue em mais pessoas e que o algoritmo ali ajude a entregar um conteúdo tão rico que a gente vai trazer desses processos tão profundos que muita gente acaba ignorando. E o autoconhecimento, muitas vezes, começa sem a gente perceber. Às vezes, começa através de um vazio dentro de nós, uma sensação de desconexão mesmo, como se alguma coisa dentro da gente tivesse pedido atenção, mas a gente não sabe o que é. E aí a gente vai vivendo naquele famoso piloto automático, né? Fazendo as coisas ali sem estado de presença. Porque o nosso mundo externo, ele está em constante movimento. Então, o trabalho, a nossa rotina, a família, os compromissos, repleto de informações o tempo todo. Mas muitas vezes a gente está tão focado nesse mundo externo que a gente esquece de parar e olhar para o nosso mundo interno. A gente esquece de ouvir o nosso próprio corpo, ouvir as nossas próprias emoções, sentir, na verdade, né, as nossas próprias emoções e perceber a nossa própria intuição. E dentro da minha linha de estudos, eu acredito que existe uma essência, uma alma, uma consciência maior que vai nos guiando ao longo da vida. Talvez isso faça sentido para você, talvez não, e tá tudo bem. Aqui é um lugar que a gente não quer convencer ninguém. É só realmente abrir para reflexões e sem nenhum tipo de julgamento. Sim, esse vazio que você falou, né, Ana, ele é muito importante. Porque muitas vezes a gente acha que estar perdido é um problema, mas na verdade é só um sintoma. É só uma luz que acende lá te avisando, olha, olhe para mim, né? O seu corpo, a sua alma dizendo, olha aqui para dentro. É um aviso de que algo está desalinhado. E o que a maioria das pessoas fazem? Elas tentam preencher isso de uma forma rápida, buscam os caminhos mais fáceis, com distração, com excesso de estímulo, às vezes com vícios, né, com excesso de trabalho, com qualquer coisa que evite esse contato com essa luzinha que está lá piscando. Só que esse chamado, se você não olha para ele, ele volta. Mesmo que você já tenha passado por isso antes, pode ser que ele volte em outras fases da sua vida. Porque a gente vai sendo convidado a se olhar em camadas mais profundas ao longo do tempo. As nossas questões internas, elas precisam ser trabalhadas. E elas vão surgindo ao longo da nossa vida, conforme a gente vai ficando pronta para lidar com elas. Uma coisa eu posso contar para vocês. Só vai vir à tona na sua vida aquilo que você dá conta, tá? E esses insights, eles costumam vir quando a gente começa a diminuir os ruídos. Porque a gente hoje vive uma realidade de excessos.
É muita informação o tempo inteiro. A gente está numa espécie de obesidade mental. Isso confunde, você não sabe mais se aquilo que você fez foi uma escolha sua ou se foi influência de algo que você consumiu, né? Você assiste lá a sua influencer favorita nos stories praticando uma atividade física. Ai, nossa, quero fazer também. Você nem sabe se aquilo faz sentido para você, se seu corpo está pronto para aquilo, se você vai gostar. Mas você acaba tomando uma decisão de acordo com algo que você assistiu lá, que a pessoa do Instagram estava fazendo, né? Por isso que usar a tecnologia de forma consciente é fundamental. Hoje a gente tem muitos recursos disponíveis. A gente pode usar as redes sociais, né, a tecnologia para aprender muito. Mas quando o consumo é dessa forma, né, desenfreada, inconsciente, você começa a aprender coisas ali e tendo muita distração. Você entra num looping de assistir stories, de rolar o feed. Quem que nunca se pegou fazendo isso, né? Ah, vou só ver uma coisinha, vou só mandar uma mensagem para alguém. E quando você vê, você tá lá, rolando o feed, sem nem saber o que está acontecendo, né? E então você acaba se afastando de si. Você se afasta e perde essa capacidade de se ouvir, né? Porque você está focado no que está acontecendo lá fora. Sim. E isso que você trouxe, né, sobre essa questão dos influencers, né, ao quanto é importante a gente refletir, porque me veio até um pensamento aqui sobre essa questão do exercício físico. Eu vou pegar um outro exemplo para tentar elucidar aqui para vocês, que é o jejum intermitente. A gente teve aquela fase do boom, né, do jejum intermitente, que é bom para isso, melhora o sistema cognitivo, melhora o metabolismo, mas vamos pegar ali mais os influencers, tá? A gente não está falando só de médicos trazendo, mesmo porque os médicos eles precisam analisar muito de forma individual. Eu tive um período da minha vida, já contei para vocês um pouquinho dessa minha trajetória, né, do meu processo do emagrecimento, que eu estava com resistência à insulina, né? Isso foi devido a uma questão que realmente eu estava negligenciando a minha saúde. E eu, por exemplo, não poderia jamais fazer um jejum intermitente, porque isso poderia me causar picos de hipoglicemia muito maior. Agora, imagina se eu vou na modinha, na onda do que todo mundo ali está falando. Então, por isso que é muito importante a gente parar e olhar para os nossos processos internos e buscar ajuda quando a gente não consegue ter clareza e principalmente quando a gente tem dúvidas. E a gente acaba fazendo o quê, né? Muitas vezes a gente joga também as nossas responsabilidades para o mundo externo. Então, ao invés da gente primeiro parar e olhar para nós, né? Quais são os processos que a gente precisa aprender conosco? Não, a gente sempre vai achando que a gente só vai conseguir ter uma vida melhor se a gente tiver um mundo melhor, se a gente tiver um governo melhor, se a gente tiver um sistema melhor ou uma realidade perfeita. Mas, na verdade, é que essa realidade perfeita está bem longe de acontecer. E você fica aí esperando esse milagre do mundo externo, você vai acabar desperdiçando o seu tempo e ficando preso nessa frustração, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não tem que fazer com que o outro mude, e sim, essa mudança precisa vir de nós, de dentro de nós. A gente não consegue mudar o outro. Então, as coisas à nossa volta, elas só começam a mudar quando nós começamos a dar o primeiro passo de mudarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. A gente não está aqui para mudar o outro, a gente está aqui para viver a nossa própria vida e sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Acho que talvez seja até o ponto alto aqui do nosso bate-papo, né? Quando a gente toma as rédeas da nossa vida, adoro esse termo, né? É quando a gente se responsabiliza pelos nossos atos e quando a gente se responsabiliza por aquilo que acontece com a gente para de se vitimizar, quando a gente sai desse papel de vítima, porque né, muitas vezes as coisas não estão ao nosso alcance. Mas existe uma diferença entre reconhecer uma dor e construir uma identidade em cima dela. Porque quando eu coloco todo o poder da minha vida
no externo, no outro, né, em quem está do meu lado, em quem vive comigo, eu também entrego a minha força, o meu poder pessoal para ele. E eu paro de agir, eu paro de me responsabilizar, eu paro de perceber o que está ao meu alcance de transformar. E o autoconhecimento também é isso, né? É entender aonde você ainda está esperando que alguém venha te salvar. Você vai esperar, né, o herói vir salvar você, ou você vai falar assim, o que eu posso fazer agora para mudar a minha vida? O que, né, depois que você ouviu ali aquele incômodo, aquela luz, você parar para entender o que é que está acontecendo e o que eu vou fazer com isso. E talvez essa mudança possa começar com algumas perguntas, às vezes simples, mas muito honestas, do tipo, isso que eu estou vivendo faz sentido para mim? Esse trabalho me representa? Esse relacionamento está alinhado com os meus valores? Eu estou cuidando do meu corpo ou eu estou negligenciando ele? Esse lugar onde eu estou hoje combina comigo? Combina com a vida que eu quero ter? Essa rotina me fortalece ou me esgota? As pessoas ao meu redor me aproximam de quem eu sou ou elas me afastam? Porque não tem como se conhecer sem investigar na nossa própria vida. Uau, essas perguntas realmente não dá para a gente ter uma resposta assim tão rápida e simples, né? A não ser que a pessoa já esteja ali no seu caminho de autoconhecimento. E a gente vai deixar também essas perguntas na descrição do episódio para que, além de você poder escutar o episódio novamente, você possa pegar um caderno ali, escrever essas perguntas e realmente refletir sobre tudo isso que a Ana trouxe, né? E a gente já falou também anteriormente que quando a gente muda a nossa vibração, a gente muda, né, aqueles que estão à nossa volta, ou seja, ou a gente acaba atraindo ou repelindo. E por que eu estou falando isso? Porque o caminho do autoconhecimento muitas vezes é um caminho solitário. Então quando a gente começa, né, a entrar nessas camadas, e aí a gente começa a observar pessoas, situações ao nosso redor, a gente tem a opção do livre-arbítrio, né, de ter as escolhas, de será que realmente, como a Ana falou, será que eu ainda quero continuar tendo essas ações? Será que eu ainda quero continuar me encontrando com esse grupo de amigos? Então, parem mesmo e reflitam sobre isso na vida de vocês. E essas perguntas, elas podem ser feitas ao longo de diversos períodos da nossa vida, né? Não é só no aqui e no agora. Daqui a 1 ano, 6 meses, você pode repensar sobre tudo isso e fazer uma autoanálise, né? E normalmente, como a Ana falou, tem aquele sinal, né, que vai despertando aquele incômodo, né? E são através das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, muitas vezes em aspectos físicos, né, como um cansaço e aquela sensação de vazio, né? A gente fala que tem muitas pessoas que quando elas alcançam muitas coisas na vida, ainda falta algo, né? Principalmente muitos famosos dizem isso. Ah, eu conquistei fama, eu conquistei dinheiro, eu conquistei muitas coisas, mas elas ainda sentem esse vazio. Por que isso? Porque elas estavam vivendo muito para o mundo externo, mas elas não estavam olhando para o mundo interno. Então, pensem também que dentro dessa jornada de vocês, por mais que algumas rotas precisem ser mudadas, coisas boas e pessoas boas também podem ser atraídas para perto de você. Vocês só precisam estar abertos para isso. E às vezes isso envolve mudar de ambiente, né? Para estar perto de pessoas com a vibração mais alta, às vezes você precisa ali ajustar algumas rotas. Porque não é dizer assim, eu quero ser igual àquela pessoa. Você não vai conseguir ser igual a ninguém. Cada ser é único, cada ser tem a sua batalha, cada ser tem seu propósito e também vai ter o seu destino. Mas a gente pode se inspirar. Nossa, tem uma pessoa que tem uma vida muito legal, eu acho a vida dela bacana. Como que ela vive? Quais são os hábitos que ela tem? Será que isso é compatível com a minha rotina, com os meus hábitos, com o meu corpo? Então, tudo é uma questão de avaliar e adaptar aquilo para o seu processo, né? Isso não é simples, porque isso exige ação, exige coragem. Se você quer mudar de ambiente, se você quer
ter novas amizades, novos relacionamentos, você precisa ter coragem para fazer isso. Porque tudo que é novo dá medo. Dá aquele friozinho na barriga, né? Tipo, ai, como que vai ser? Mas só uma coisa eu tenho para dizer para vocês: tenham coragem e façam acontecer. Mas se você ainda está lá no começo, né? Eu tô despertando, porque aqui a gente quer falar com todo mundo. A gente quer falar com você que está despertando, a gente quer falar com quem já está no processo. Então, uma dica aí para quem está começando, quem está sentindo aí esse processo do despertar. Anas, né? Ainda tenho medo, as pessoas à minha volta, elas não estão despertas, elas não vivem aí o processo do autoconhecimento. Como que eu vou me afastar de todo mundo agora, nesse momento? Porque, às vezes, né, você percebe que as pessoas ali não te puxam, acabam te puxando para baixo. Eu consigo evoluir aqui dentro desse ambiente? Sim, você consegue, mas vai ter um esforço bem grande. Você vai precisar ter um esforço bem grande para que você não se. Não acho legal essa palavra, mas eu vou dizer ela aqui, espero que vocês entendam o contexto. Você acabar se contaminando, né? Com aquele ambiente, com aquelas coisas. Porque, eu tenho. Agora eu vou construir um hábito de comer saudável, né? Então, estou diminuindo a fritura, estou diminuindo o açúcar, estou diminuindo o álcool, mas você vive num ambiente ali onde as pessoas consomem tudo isso e que não tem essa visão, né, de querer cuidar do corpo, de ter mais saúde. Você vai conseguir ter essa alimentação saudável perto dessas pessoas? Você vai precisar ter muita força, porque não é fácil, né? Negar ali uma gordinha. Mas você consegue, entendeu? Então, foi por isso que eu trouxe isso também. A gente, né, quer trazer todas essas situações que podem estar acontecendo para que vocês se identifiquem. Então, crescer no ambiente desalinhado é possível? Sim, é possível, mas exige muito mais de esforço. E a gente já está, de certa forma, indo ali, né, contra um padrão coletivo de pessoas que não estão conscientes, né, Ana? Sim, e eu lembro de uma frase que eu ouvi esses dias que, para mim, está fazendo muito sentido e eu quero replicar ela para muitas pessoas. Mas a frase falava sobre essa questão: o entusiasmo é a bússola da alma, ou seja, busque coisas entusiasmo para você. Então, esse vai ser o seu parâmetro, o seu termômetro. Se eu fizer tal coisa, isso vai me trazer entusiasmo? Se eu for para tal lugar com tais pessoas, isso me traz entusiasmo? Ou eu estou fazendo muito mais para agradar o outro? Então, faça essas pequenas perguntas para você ao longo do dia. Eu sei que nem tudo na vida vai trazer entusiasmo, né? Mas em opções que você possa ali realmente escolher ao longo do seu dia, né? E é isso que você falou, às vezes, a Ana foi falando, eu fui lembrando aqui, eu estava refletindo, que o meu caminho, né, do autoconhecimento, como a gente contou um pouquinho no episódio 1, eu não entrei em detalhes, mas eu tinha comentado que lá em 2021 eu achei uma anotação no bloco de notas do meu celular, que eu me perguntei assim, né, por que que eu tenho feito tantos cursos? Na época era pandemia, e eu estava fazendo muitos cursos e eu não entendia o porquê que eu fazia esses cursos, mas eu gostava. E aí depois, né, claro que eu fiz a transição, eu optei por fazer a transição e ir para a área, de atuação das terapias integrativas, mas no fundo mesmo, tudo aquilo eram ferramentas de autoconhecimento. Então, hoje eu entendo tudo isso, só que daí realmente quando eu comecei a vivenciar esse processo do autoconhecimento, entender o que fazia sentido e o que não fazia sentido para mim, eu fui uma dessas pessoas que acabei optando inicialmente por me distanciar de muitas pessoas, né, muitos ambientes que eu vivia. Não foi fácil, eu vou falar que foi doloroso, sim, mas hoje eu consigo voltar a me relacionar com as pessoas, mas com um posicionamento diferente. Então, às vezes, é aquilo que a gente falou, a gente vai mudando ali a forma que a gente vai conduzindo a nossa vida, mas o mais importante é o quê? É fazer esse resgate, né, porque nada mais é que um resgate do nosso poder pessoal, e não é aquele poder do ego, né, do
eu sou, eu faço, eu isso. É um eu interno, né, do amor próprio. E muita gente pode estar assim se perguntando, né, mas eu preciso mudar realmente? Como que eu mudo? Não sei por onde começar. E é aí que muitas vezes começa o seu processo de autodescoberta, que é o famoso autoconhecimento. Tem gente que ainda tem um pouco de ranço, né, desse termo, porque isso daí antigamente era mais conhecido como autoajuda. E muita gente não queria demonstrar que precisava, que estava pedindo ajuda mesmo, né? Porque esse foi um assunto que foi gerando cada vez mais bloqueio entre as pessoas, principalmente para a geração das pessoas dos anos 60 e 80, né, que pelo menos é a geração aí dos nossos pais, que são os famosos baby boomers, né. E como a Ana disse, né, muitas vezes, as pessoas acabam acessando o autoconhecimento pela dor, né, ou pela dificuldade desse vazio, dessa ansiedade que elas, sentem no dia a dia e nem sabem o porquê. Sim, exatamente. E aí elas acabam ficando com a vibração mais baixa, né? E aí a gente precisa de um impulso para recomeçar, a gente precisa desse impulso para ir atrás, né? E quando você está sozinho, quando você não tem pessoas próximas de você que já vivem esse processo, esse impulso interno precisa ser ainda maior, né? Para a gente passar por cima desse medo de errar, desse medo de desagradar o próximo, desse medo de ser julgado. Nossa, agora ela tá lá. Agora ela só quer meditar. Nossa, porque agora ela virou o bicho do mato. Nossa, porque... não é? As pessoas não falam isso da gente? Falam, faz parte. E quando você permite, né, que esses julgamentos entrem dentro de você e molde você, você vai cada vez mais se afastar da sua essência, né? E outra coisa é o medo do não pertencimento. Isso é comprovado, isso é muito real, que o medo do não pertencimento faz com que a gente se bloqueie, com que a gente paralise. Porque se eu mudar, eu não vou mais caber no círculo de amizade, né? Isso que você acabou de falar. Eu não vou mais poder frequentar os rolês da minha família, porque eles vão ficar me julgando, porque eu não pareço mais com eles, porque eu não tenho mais assunto para conversar. Mas você acha mesmo que se você continuar nesses grupos, você vai ser mais feliz ou menos feliz do que se você se afastar e você enfrentar tudo isso e fazer realmente aquilo que você gosta e você viver realmente da maneira como a sua alma e a sua essência gritam para você, né? Então, o autoconhecimento ele passa por esse momento de você ter coragem, coragem de olhar, coragem de se olhar, coragem de sustentar o que você vê, o que você aprende, desse reconhecimento de quem você é de verdade, né? É saber que a gente precisa estar inteiro. E só dessa forma, só dessa maneira que a gente vai encontrar essa felicidade plena. E o mais importante é a gente entender que quem realmente nos ama, quem realmente quer o nosso bem, vai nos amar do jeito que a gente é, independente se a gente é A ou B, se a gente está isso ou está aquilo. E o autoconhecimento, ele começa, né, exatamente quando a gente tem coragem de fazer mais algumas perguntas honestas, que é, por exemplo, quem eu sou sem os papéis que eu ocupo? Por exemplo, porque tem muita gente passando tanto tempo sendo a filha responsável, a mãe ou o pai forte, a profissional perfeita, aquela que resolve tudo, e em algum momento você já nem sabe mais o quem você é fora dessas funções, né, que você acaba assumindo. E quantas escolhas da minha vida foram realmente minhas? Porque também às vezes a pessoa escolheu uma profissão porque era o caminho mais aceito pela família dela. Vou falar por mim, né, dentro da minha família, a gente veio de um padrão ali muito dentro do CLT, porque, na crença dos meus pais, o CLT é o que trazia segurança, né, estabilidade financeira. E eu tive coragem de fazer essa transição, né, de me tornar autônoma. Tive medo de falar e de realmente assumir tudo isso para eles? Lógico que eu tive,
mas eu vou falar que no fundo foi até muito mais fácil, né? E quando a outra pessoa não aceita, é muito mais sobre ele do que sobre você. A gente, como a Ana falou, a gente tem que tomar, né, as rédeas da nossa vida. Mas mais um exemplo aqui, será que você também já entrou num relacionamento porque você realmente estava gostando da pessoa ou você só sentia: "Ai, será que é a hora certa? Porque eu tenho medo de ficar sozinha ou sozinho, né, ou de ficar ali solitário para o resto da vida". Será que você não está vivendo uma rotina que não faz mais sentido, mas muitas vezes você permanece ali, porque você já se acostumou com aquela rotina, mas você não se permite explorar coisas novas? E mais uma, assim, uma reflexão que eu gosto muito de trazer, né, hoje, né, o que que hoje é a sua essência ou o que que é uma adaptação? Porque tem muita gente que vive para caber nos lugares, né, então a gente vai ali se moldando e se colocando dentro de caixinhas, como a gente falou, cabendo em ambientes que não cabem mais, em relações que muitas pessoas acabam nos diminuindo, sem realmente saber quem a gente é, e cabendo em padrões que a gente nunca escolheu, né, conscientemente. E isso acontece muitas vezes porque a gente se identifica completamente com aquilo que foi construído, mas principalmente com a base de crenças, né, que isso foi sendo absorvido desde o nosso nascimento. E que é aquilo que, na verdade, também a sociedade acaba impondo como o certo, né. Então, seja como profissão, seja como status, aprovação, com aquilo que esperam da gente. E é muito louco, né, você perceber isso, porque às vezes as pessoas falam: "Eu sou médica, eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou casada há 20 anos", né. "Quem que é você?", "Eu sou a Ana, eu sou casada, eu tenho X filhos, sou terapeuta, nã-nã-nã", X filhos não, gente, eu tenho 2 filhos, tá. Não é desmerecer, ficou estranho, né. Mas tudo isso, na verdade, elas são partes da minha experiência de vida, elas não necessariamente são a minha essência. A minha essência é muito mais do que isso, né. Então, porque assim, amanhã se eu mudo de profissão, as coisas mudam. Se eu mudo de relacionamento, se eu mudo de fase de vida, por isso que eu falo, hoje a gente está trazendo aqui aquilo que faz sentido para nós, amanhã a gente pode mudar de opinião e eu não vou deixar de ser quem eu realmente sou em essência, eu só estou tendo a oportunidade de experienciar coisas novas. E quando essas estruturas mudam, o que que acaba acontecendo? Muita gente entra em crise justamente porque construiu a própria identidade dentro dessas camadas externas. Mas isso não necessariamente é quem nós realmente somos. E a pergunta, assim, de milhões, né, que muitas vezes, pode ser mais difícil, que não é aquela "quem eu sou", mas quem eu seria se eu não tivesse medo de decepcionar ninguém? Fica aqui essa reflexão para vocês também poderem responder depois para vocês mesmos. E aí, depois de toda essa reflexão e desses tantos questionamentos, vocês acham mesmo que eu não usei tudo isso para me questionar como é que está a minha vida? E eu vou contar esse segredo para vocês, vou partilhar isso que aconteceu. A gravação desse episódio era na semana anterior. E aqui a pessoa que vos fala deu uma bugada. Papo entre amigas, não é? Isso que a gente conversou desde o começo. Contou para vocês desde o começo, que esse podcast era para ser um papo entre amigas. E amigas, olha, eu entrei num processo ali de talvez eu precise responder novamente essas perguntas para mim mesma, né? E quando eu li tudo esse, a gente acaba escrevendo algumas coisinhas e conversando um pouco sobre como vai ser o episódio, o que a gente quer partilhar e estudando, né, sobre o assunto para passar aqui para vocês da melhor maneira, eu me peguei requestionando, igual eu falei, quando a gente sente esse desconforto, não é só uma vez na vida. Às vezes coisas acontecem, as coisas se acalmam e aí você precisa olhar de novo. E foi isso que aconteceu comigo.
quando eu li alguns questionamentos, eu falei, opa, pera, talvez eu precise recalcular algumas rotas aqui do que eu estou fazendo. Parece que eu estou sentindo desconforto nisso, nessa área, em outra área. Mas era isso que eu queria contar para vocês, que por aqui bateu também, que o desconforto veio novamente. Não é porque a gente faz terapia, não é porque a gente é terapeuta, que isso não acontece com a gente também. A diferença é que a gente tem algumas ferramentas, né? A gente já passou por isso, a gente sabe como é. Então a gente acaba saindo, né, da estagnação um pouco mais rápido. E tenho certeza que vocês, para quem está começando, também vai acontecer isso em breve. Vocês vão conseguir ter as respostas cada vez mais rápido e sair desses desconfortos o mais rápido possível. Mas o que eu fiz foi parar, responder novamente, recalcular algumas rotas, ver o que eu poderia fazer aí principalmente no profissional, né, que é algo que eu tenho olhado mais no momento, mas eu precisei dar uma parada, viu, porque aconteceu. E eu queria partilhar isso porque acho que é muito importante, como a gente comentou, de que o processo às vezes é solitário, mas vejam que não é só com vocês que acontece isso, tá? E foi muito importante, né, esse momento que a Ana passou. Claro que foi o momento dela, né, mas ela se abriu comigo e a gente desde o começo, quando a gente criou esse podcast, a gente falou que a gente ia respeitar os nossos processos, né, porque é isso, a gente está lidando com o quê? Com camadas que precisam ali, ser acessadas e serem limpas. Então, assim, eu gosto de pensar muito que o processo do autoconhecimento, só para vocês tentarem entender, ele é como um rio. Imagina quem é principalmente aqui de São Paulo, conhece as marginais, né? Seja a Marginal Pinheiros ou seja a Marginal Tietê. Quem está aqui no centro da cidade sabe que é um rio totalmente poluído, né? Então, porque foi o quê? Foram sendo jogados ali dejetos ao longo de muitos e muitos tempos. Mas ao longo desse rio, ele tem ali as suas partes mais límpidas. Mas imagina esse rio, né, com toda essa sujeira, né, sendo jogada. É mais ou menos a gente com todo esse sistema de crenças, todas esses aprendizados que a gente vai tendo ao longo da vida, né, o que a sociedade vai nos impondo, como a gente vai absorvendo as informações ali do mundo externo. É basicamente isso. Então, tudo isso são esses dejetos que são jogados no rio. Mas o rio, ele continua existindo, né? Só que a água, ela fica o quê? Ela fica extremamente turva, né? E a gente não consegue enxergar com clareza ali o fundo do rio. E esse excesso de informações, de situações, é o que a gente traz como um excesso de ruído, de medo, de cobrança, de comparação, de distração. E isso vai deixando a gente cada vez mais confuso. E o autoconhecimento é mais ou menos um caminho que a gente vai fazendo uma drenagem, né, desse rio. Então a gente vai limpando essa água aos poucos, né? Então a gente vai limpando as nossas águas internas, né? Todos esses véus que vão colocando ali ao longo de todos esses anos que a gente viveu. Então, quando a gente consegue realmente limpar esse rio, o que tem lá debaixo do rio? Uma água límpida, né? Um fundo transparente. Vamos imaginar até que a gente consegue encontrar ouro no fundo desse rio. E o ouro nada mais é que o quê? A sua essência, a nossa essência. Então, vamos pensar que a gente precisa limpar esse rio, né, que é a nossa vida, para que a gente consiga deixar essa água cada vez mais límpida e a gente consiga acessar mesmo a nossa essência. Mas a gente tem que também trazer um pontinho de atenção. Nem sempre limpar esse rio é fácil e fluido. Então, assim, vou começar a limpar e vai sair tudo de uma vez. Não. São camadas por camadas, processos por processos. Aí, de repente, vem uma chuvarada ali que traz mais dejetos de fora, e aí a gente vai lá e precisa limpar. Então, é o famoso que a gente diz muito sobre assim, né? São camadas por camadas, oitavas por oitavas, que a gente vai limpando, acessando, mas o mais importante é evoluindo nesse processo do autoconhecimento. Sim, mas não entre em pânico, não entre em pânico. Você não precisa dar conta de olhar para tudo isso ao mesmo tempo.
Você não precisa ter essas respostas todas ao mesmo tempo. A vida, ela vai trazendo aos poucos, né? Por mais que a gente tenha falado que o processo não é linear, que você limpa esse rio, depois ele suja de novo e precisa limpar de novo, mas a natureza é sábia, Deus é maravilhoso, criou a gente com todas as ferramentas para cuidar disso tudo. Então, não tenham medo de não dar conta, né? Tudo vai acontecendo no seu tempo, os processos acontecem no tempo que eles têm que acontecer, né? Então, é importante tirar essa pressão de querer resolver tudo de uma vez. E se alguma dessas questões que a gente trouxe te deu algum tipo de incômodo, né? Ou se você realmente está se sentindo perdida ou perdido, como a gente já se sentiu, isso é um ótimo sinal, porque é exatamente esse desconforto que vai te fazer ir atrás de quem você é, né? Conseguindo se desprender principalmente do seu ego, que está muito conectado com a sua mente, né? E se abrindo para esse caminho do despertar, que é quem realmente guia o seu coração, né? Ou seja, você pode buscar um redirecionamento na sua vida. Exatamente. E esse processo ele pede um pouco de silêncio, né? E a gente não foi ensinado a lidar com isso. A gente aprende a ouvir o professor, nosso líder, seguir nossos pais, essa opinião externa, mas ninguém ensina a gente a ouvir a nossa própria intuição, a ouvir o nosso próprio coração, né? E quando a gente silencia, quando a gente para se ouvir, a gente percebe que existe ali uma potência enorme de informações. Mas, de novo, a gente precisa ter coragem para ficar ali, para permanecer em silêncio, aprender, né? Eu acho que aprender a viver na nossa própria companhia, para que a gente silencie esses ruídos externos, essas vozes, e escute apenas a voz do nosso coração. Muitas vezes as pessoas perguntam se o autoconhecimento e a espiritualidade são a mesma coisa. E, na verdade, sim e não, não tem uma resposta pronta, mas eu prefiro dizer que não é muito a mesma coisa, mas são caminhos profundamente conectados e frequentemente inseparáveis. Mais ou menos onde o autoconhecimento, a gente trabalha o entendimento, né, das nossas próprias emoções e qualidades, enquanto a espiritualidade é uma busca de um propósito e uma conexão com algo maior. Aquilo que eu falei lá no começo, que a gente pode chamar de essência, de alma, de presença divina, e um funciona como base para o outro. O autoconhecimento ajuda a gente evoluir, né, espiritualmente. E talvez essa seja a grande chave desse episódio, onde você não precisa descobrir tudo agora, mas você precisa começar a parar e se ouvir. Porque, assim, toda transformação verdadeira, ela começa quando a gente realmente para de fugir de nós mesmos. E a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Que delícia que foi esse episódio de hoje, poder partilhar um pouquinho aqui do que a gente sabe, do que a gente já vivenciou no nosso processo de autoconhecimento. E se esse episódio trouxe algum insight para você, igual trouxe para mim na semana passada, compartilhe com algum amigo, com alguém da sua família, com algum colega do trabalho, que talvez também esteja vivendo esse momento de questionamento e reconexão e precise de uma palavra e precise aí de uma guiança. E no próximo episódio, que é a nossa chave extra desse episódio, a gente vai trazer alguns exercícios que são ferramentas para você começar o seu processo de autoconhecimento que você pode fazer na sua casa. Então, se você quer saber um pouco mais sobre como iniciar o processo do autoconhecimento, fique ligado no próximo episódio. E muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio do nosso podcast Chaves da Alma. Porque em cada episódio a gente te entrega uma chave, mas quem decide abrir a porta aí dentro é você. Tchau, tchau. Até a próxima!